Olá pessoal, bom dia! Espero que estejam tudo bem com vocês. E aí, você sabe o que é ciclo menstrual e a fecundação? Como é feito o parto e como é que cuida para a gestação? Se não, fiquem comigo e com meus colegas que hoje falaremos tudo sobre o ciclo menstrual, fecundação, o parto e a gestação, que tem um subtema adolescência e a reprodução humana. Eu sou Pamela Beatriz e junto com os alunos Maria Gabriela, Alain Morim e João Davi, somos do 8º ano, turma A, e nossa orientadora, professora Merisaura Santos, da disciplina de Ciências Naturais e suas Tecnologias. O ciclo menstrual e a fecundação. Afinal de contas, o que é ciclo menstrual? E aí, você sabe? O ciclo menstrual é uma série de mudanças pela quais os organismos femininos passam quando se prepara para uma possível gravidez. A cada mês, um dos ovários libera um óvulo. Enquanto isso, os hormônios estão trabalhando para que o útero esteja pronto para abrigar um embrião, caso haja fecundação. O que eu quero ressaltar aqui, quando não ocorre a fecundação, o útero descama, né? Que provoca o quê? Uma menstruação. Então, é uma perda de sangue que toda mulher conhece, que é a menstruação, como eu falei. Ela ocorre uma vez por mês, geralmente dura de 4 a 8 dias. O ciclo menstrual costuma durar 28 dias. Várias mulheres que têm problema, com problema no ovário, várias outras, o ciclo menstrual dela, o ciclo dela não vai até 28 dias. Então, assim, várias mulheres não têm dia normais, o ciclo menstrual normais. Então, prosseguindo. Mas pode chegar até 40 dentro dos padrões considerados normais. Ele começa logo após o fim da menstruação e termina no último dia do sangramento. Vou ressaltar aqui também que no ciclo menstrual ocorrem dois processos importantes, muito importantes, que é a maturação do ovócito e o revestimento das paredes uterinas. Então, esse ovócito, que é o óvulo, que então ele é muito importante para a fertilidade, Então, vamos lá. O ciclo menstrual é dividido em 3 etapas. Fase, deixa eu botar aqui a canetinha, que é a fase folicular, ovulatória e lútea. Deixa eu apagar aqui. Pronto. A fase folicular é o primeiro dia da menstruação, que marca o início da fase folicular, que tem a duração de 12 a 14 dias. Nesse período, o endométrio, mucosa que reveste o útero, pois não houve uma gravidez. Muitas mulheres sentem cólicas, nessa fase devido a contrações do útero. De acordo, o corpo, começa a se preparar para um novo ciclo, e para isso, o hipófise estimula a produção de hormônio FSH, que significa hormônio folículo estimulante. Ele, por sua vez, é responsável por estimular o crescimento dos folículos ovarianos, estruturas na qual os óvulos se desenvolvem. Após 7 dias, os fólicos, começam a produzir outro hormônio essencial para a fertilidade feminina, que é o estrogênio. A presença dele é importante para preparar o corpo da mulher para uma gravidez. A segunda etapa, a ovulatória. Bom, a ovulatória é um principal evento da fase ovulatória,
que ocorre exatamente na metade do ciclo, que é a ovulação. No menstrual, no 14 dia, o aumento do produto de LH, que significa, entre aspas, hormônio luteinizante. Nessa fase, finaliza o amadurecimento do óvulo, que cerca de 36 horas depois é liberado e se encaminhada para tubas uterinas. Os níveis de testosterona e estrogênio também estão em alta. E a mulher entra no período fértil, que ocorre de 2 a 3 dias e de 2 a 3 dias depois da ovulação. Durante essa fase, o muco cervical fica mais espesso, né, e elástico, devido à influência do estrogênio e de LH, que ele ajuda o espermatozoide, né, a se comover para no útero, que também indica para a mulher saber que ela está no período fértil. A terceira fase, né, que fica a luteia. A luteia fica logo no que é o ovócito, que é um folículo ovariano demonante, que após a ovulação forma o corpo lúteo, que essa estrutura é responsável pela produção de estrogênio. E é principalmente, né, a progesterona que ajuda a implantação do embrião. Do embrião à fase lútea dura, em média, 14 dias. A ovulação fica nas tubas uterinas por 24 a 36 horas e, nesse cenário, existe a possibilidade do óvulo ser fecundado ou não. No primeiro caso, o óvulo se torna um embrião e passa a produzir hormônio, como a HCG, que é a gonadotropina coriônica, mantendo o corpo lúteo e produção de progesterona. Do contrário, a produção de LH cai drasticamente, o corpo lúteo decresce e, consequentemente, os níveis do estrogênio e progesterona também. Com isso, o endométrio começa a descamar, provocando a menstruação. Então, o que é menstruação? Menstruação é a desmarcação das paredes uterinas do útero quando não há fecundação. Essa desmarcação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece em todo mês. Né? O corpo feminino prepara-se para uma gravidez e quando não ocorre o endométrio, membrana interna do útero se desprendem, né? Que o fluxo menstrual é composto assim por sangue e tecido uterino. Então, o período menstrual faz parte do ciclo reprodutivo da mulher, que acontece em 4 fases: menstruação, fase pré-ovulatória, ovulação, fase ovulatória. É possível evitar a menstruação a fim de melhorar o sistema da cólica, da TPM e da endometriose, que usa de antisseps chamado de regime conteúdo. Não há pausa. O regime estendido por pausa realizada após 84 dias. A primeira menstruação é chamada de menarca e ocorre por volta dos 13 anos de idade. A última menstruação, por sua vez, é chamada de menopausa e acontece em medida aos 50 anos. A menstruação é um fenômeno natural do organismo feminino para muitas adolescentes e mulheres. No entanto, ela pode vir acompanhada, né, de sintomas desconfortáveis, como eu falei anteriormente, a cólica, porque a cólica vem causando sobre as contrações do útero, né? Então, como as cólicas, dores abdominais, dor de cabeça, inchaço, ansiedade, tristeza e entre outros. Dessa forma, é importante o compartilhamento, né, do médico ginecologista
que indicará maneiras de melhorar ou evitar esses sintomas. Além disso, o profissional pode aliviar se há problemas físicos ou hormonais que podem trazer prejuízo à sua saúde. E aí, pessoal, vocês sabem que distúrbios menstruais? Algumas mulheres apresentam problemas relacionados à ausência de menstruação ou ainda à sua intensidade. As principais irregularidades são a menorreia, hiponorreia, menorragia, elimenorreia, olimenorreia. Então, a menorreia é uma ausência de menstruação por mais 6 meses ou durante a fase reprodutiva. A hiponorreia é um fluxo que dura mais de 8 dias ou quantidade maior com 80 ml ou ainda uma associação dos 2 quadros. A menorragia é um sangramento irregular, ou seja, fora do período menstrual. O hiponorreia, que é o quarto, é o fluxo que dura menos de 3 dias ou com quantidade menor de 30 ml ou ainda uma associação dos 2 quadros. O polimenorreia é o ciclo que tem periodicidade inferior a 24 dias. Para finalizar os distúrbios menstruais, o olimenorreia é um ciclo de periodicidade superior a 35 dias. Esses distúrbios podem ter diferentes causas, como problemas tiroidianos, condições hipotalâmicas e distúrbios de coagulação. Vale salientar que medicamentos como antidepressivos e suplementos de soja podem alterar a menstruação. E atenção! Caso perceba que alguns distúrbios menstruais citados aqui, que eu falei anteriormente, procure seu médico ginecologista. Tipos de absorventes. Os absorventes são itens utilizados durante o período menstrual com o objetivo de promover a observação do fluxo e evitar vazamentos. Tipo de absorventes: protetor diário, absorvente externo, absorvente interno, coletor menstrual, calcinha absorventes, absorvente de tecido e esponja absorvente. O desenvolvimento embrionário humano. O desenvolvimento do embrião humano começa com a formação do zigoto, que após passar por muitas divisões celulares mitoses, as silvagens vai se fixar nas paredes do útero e indo na direção. Eu agora vou citar algumas etapas que acontecem: a ovulação, a fertilização, formação do zigoto, silvagem do zigoto, nidação, formação dos anexos embrionários e organênese. Então, a ovulação, que é essa daqui, a ovulação, ela tem que corresponde à primeira etapa do desenvolvimento embrionário, quando o ovário libera um óvulo. Na primeira verdade, na verdade é um ovócito. O secundário para a tuba uterina inicia o período fértil. A fertilização, que é essa daqui, a fertilização, ela é a fertilização durante o período fértil, que houve um contato sexual e os espermatozoides ocorrem ao óvulo, que pode ser que deles consiga fecundá-los, que pode acontecer a mulher irá ter sua menstruação e começará um ciclo menstrual até a nova menstruação. Formação do zigoto. A formação do zigoto, após a fertilização, o óvulo há uma união no núcleo e do conteúdo genético, que é a formação do zigoto que acontece na tuba uterina. A silvagem do zigoto, é em seguida o zigoto passa por muitas divisões mitoses e de caminham para o útero.
a nidação, até chegar no estágio chamado de platocisto, quando irá se fixar nas paredes do endométrio uterino, e isso é chamado de nidação. A formação dos anexos embrionários. O que é, né? O embrião continua seu desenvolvimento com a formação do córeo do ânimo e alantoide do saco velitínico, cujas funções são proteger, nutrir e realizar as trocas entre o embrião meio externo através do corpo materno. O agononese. O agononese forma-se folhetos embrionários, que são camadas de células que originaram os tecidos e os órgãos embrião. Processo de formação dos órgãos recebe o nome de orgonese. O que é período fértil e fecundação? O período fértil e o momento mais propício durante o ciclo menstrual, para que a fecundação do óvulo ocorra pelo espermatozoide. Fases da fecundação. A passagem do espermatozoide através do caruna radiante. Penetração da zona pelúcida. Função das membranas plasmáticas do ovocito e espermatozoides. Término da segunda divisão meiótica e a formação do pronúcleo feminino. Formação do pronúcleo masculino. Formação do zigoto. A fecundação e o desenvolvimento do zigoto. A fecundação ou fertilização consiste na união do ovocito com espermatozoide. Durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são liberados pelo homem da vagina da mulher. O período fértil é o momento mais propício durante o ciclo menstrual para que a fecundação do óvulo ocorra pelo espermatozoide. Nesse intervalo de tempo, a probabilidade de que ocorra na gravidez é maior. O tempo de sobrevivência de um espermatozoide dentro do organismo feminino é em medida de 48 horas a 72 horas. Olá, eu sou a aluna Lamorim Torres Santos, do 8º ano A, e hoje vim falar sobre a gravidez. A gravidez é um período de cerca de 9 meses de gestação nas mulheres, contando a partir da fecundação e implementação de um óvulo no útero até o nascimento do bebê. Para acomodar o feto em desenvolvimento, o útero aumenta cerca de 10 vezes o seu tamanho original durante a gravidez. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre a gravidez. Durante a gravidez, o organismo materno passa por diversas alterações fisiológicas que sustentam o bebê em crescimento e prepara o parto. A fecundação pode dar-se através de relações sexuais ou ser medicamente assistida. Após a fecundação, o óvulo fecundado desloca-se ao longo de uma das trompas de Falópio, onde forma o embrião e a placenta que o alimentará. O desenvolvimento do embrião tem início com a divisão do óvulo em múltiplas células, e é nesta fase que se começa a formar a maior parte dos órgãos, muitos deles funcionais. A partir das 8 semanas de idade gestacional, o embrião passa a ser designado feto e apresenta já a forma humana que se desenvolverá continuamente até o nascimento. O parto ocorre em média de cerca de 38 semanas após a fecundação, o que corresponde a aproximadamente 40 semanas após o início do último período menstrual. Uma gravidez múltipla é a gravidez em que existe mais do que um embrião ou feto, como é o caso dos gêmeos. E essa foi mais uma explicação sobre a gravidez. E agora da gravidez. Conhecer quais são os primeiros sintomas que podem aparecer é uma ótima forma de a mulher ficar mais atenta ao próprio corpo e conseguir identificar os
primeiros sinais da gravidez mais comuns são corrimento vaginal cor-de-rosa, 2. Corrimento mais espesso, 3. Cólica ou inchaço abdominal, 4. Mama sem de areola e 5. Atraso ou falta de menstruação. Mudanças no organismo durante a gravidez. Durante a gestação, o organismo da mulher passa por diversas mudanças. Entre elas, o útero chega a aumentar cerca de 10 vezes e sua massa passa de 45 gramas antes da gravidez para 1 kg, aproximadamente. As mamas aumentam de volume. Esse aumento prepara a hepásia, vômitos e náuseas, que são mais frequentes até o 3º mês de gestação. E também pode ocorrer a variação da pressão arterial. Isso requer atenção especial, pois há risco de complicações para a mãe e para o feto. E a frequência das micções aumenta devido à compreensão da bexiga urinária, pelo crescimento do útero e do feto. Além disso, durante a gestação ocorre aumento da atividade do sistema urinário. E esta foi a minha parte. Até a próxima. Tchau! Eu sou o aluno João da Santana e vim aqui apresentar a minha parte do trabalho do tema 8. Gestação e o parto. Cuidados durante a gestação. Os cuidados com a gravidez têm início antes mesmo da concepção. Toda mulher que deseja engravidar deve conversar com seu ou sua ginecologista, que irá indicar os exames pré-concepcionais, assim como a eventual suplementação de vitaminas e nutrientes, como o ácido fólico, indicado para evitar malformações do tubo neutral do bebê, meningocele, espinha bífida e outros. O importante é o pré-natal e a alimentação da mãe. Gestação de risco. Geralmente, a gravidez de risco desenvolve em mulheres que antes de engravidar já possuem fatores ou situações de risco, como ser diabética ou ter excesso de peso. Gravidez na adolescência. O momento da geração de um bebê é o período de grandes mudanças que, quando ocorrem muito cedo, a gravidez pode significar para as responsabilidades para as quais não estão preparados. Há vários mitos envolvendo o sexo e a gravidez. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, uma garota pode estar grávida na primeira relação sexual. A gravidez na adolescência pode ser decorrente do fato de moças e rapazes desconhecerem ou não utilizarem os meios para evitá-la. O parto. Normalmente, o nascimento do bebê ou parto ocorre aproximadamente 9 meses de gestação. Porém, diversos fatores podem ocasionar um parto antes desse período, que nesse caso recebe o nome de parto prematuro. O momento do parto pode ser anunciado e recebido pela gestante de várias maneiras. Algumas delas são cólica, rompimento do saco amniótico e o parto natural. Podem se distinguir 3 fases. Primeiro, a dilatação do colo do útero, que permite a passagem dessa dilatação, é facilitado pelas contrações da musculatura uterina. No momento da saída do bebê, as contrações do útero são mais fortes, ajudando a empurrar o bebê em direção à vagina. Geralmente, a cabeça do bebê sai primeiro e logo depois o restante do corpo. Então, o cordão umbilical do recém-nascido é cortado. Depois, o útero volta a se contrair para a expulsão da placenta. É importante que toda a placenta seja removida do útero para evitar riscos de infecção no organismo materno. E eu finalizo agora com uma frase muito bela. Para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Obrigado e espero que tenham gostado. Eu aprendi muito sobre o parto e o ciclo menstrual e entre outras que a gente viu aí, né? Então é isso. Falou e um beijo e abraço a todos.